Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso módulo 3 do ITIL 4 Foundation, onde vamos falar sobre as 4 dimensões do gerenciamento de projetos. E para começar, quais são os objetivos desse módulo? Primeiro, falar sobre as organizações e as pessoas, ou assim o termo em inglês, Organizations and People, falar sobre informações e tecnologia, ou sobre Information and Technology. Parceiros e fornecedores são partners and suppliers. E, por fim, fluxo de valores e processos, ou value streams and processes. Então, como podemos ver aqui no nosso gráfico abaixo, né, as 4 dimensões, organizações e pessoas, informações e tecnologia, parceiros e fornecedores, né, e valores e processos, nós temos aqui um fator importante que é entender que as 4 dimensões sofrem restrições e influências de fatores externos que estão além do controle do sistema de valor de serviço. Essas dimensões não têm fronteiras endurecidas, rígidas, pois elas podem apresentar sobreposição em alguns casos e se aplicam a todos os serviços gerenciados. E também é necessário que se abordem as 4 dimensões, caso contrário, pode resultar em falha na entrega dos serviços. E qual é a primeira dimensão, né, onde se fala de organizações e pessoas? Ela pode ser dividida em 4 subdimensões, digamos assim, que são os papéis, as responsabilidades, os sistemas de autoridade e a comunicação. As organizações e empresas elas precisam assegurar uma cultura que apoie os seus objetivos, garantindo competência e capacidade operacional de seus colaboradores. As empresas elas devem cultivar valores e atitudes compartilhados, desenvolvendo a cultura organizacional da empresa. E a implementação dos princípios norteadores do ITIL pode ser um bom ponto de partida para o estabelecimento de uma cultura organizacional mais saudável. Já na dimensão 2, que fala sobre a informação e a tecnologia, ela tem aplicabilidade direta tanto no gerenciamento de serviços quanto aos serviços em si, que estão sendo gerenciados. Então, que tecnologias de suporte ao gerenciamento de serviços são avaliadas nessa dimensão 2? Primeiro, o gerenciamento do fluxo de trabalho, os sistemas de comunicação, sistemas de inventário, plataformas móveis, soluções em nuvem, bases de conhecimento, ferramentas analíticas, colaboração remota, inteligência artificial ou artificial intelligence e aprendizado de máquina ou machine learning. E que tecnologias de suporte dão esse serviço de TI? A primeira delas é a arquitetura de TI, também os aplicativos, os bancos de dados, sistemas de comunicação, cadeias de blocos, ou como conhecemos os blockchains, a inteligência artificial, a computação cognitiva e a computação na nuvem e as aplicações móveis. E nesse caso, o gerenciamento da informação é o conjunto de ações referentes aos processos de identificação, armazenamento, gerenciamento, busca e distribuição de informações. E esse tipo de gerenciamento é importante para proteger o acervo de informações das organizações de forma abrangente, garantindo aos gestores eficiência no controle de documentos e rapidez na tomada de decisões. A importância desse gerenciamento de informação é fundamental para basear a tomada de decisões e preservar o histórico de atividades das empresas na maneira segura e eficiente de conduzi-la, por meio dos processos de pesquisa, classificação e armazenagem. Os gestores conseguem captar e organizar informações essenciais na elaboração e na adequação do planejamento estratégico, visando sempre conhecimento amplo de cada tipo de serviço realizado. E o processo de gerenciamento da informação é o controle desse fluxo de informações empresariais, que demanda a adoção de métodos e estratégias de gerenciamento de documentos. Para tanto, é necessário conhecer os processos correspondentes e investir em soluções que otimizam o tempo e os recursos empregados para cada uma das etapas. E essas etapas são identificação, classificação, armazenamento e distribuição. Dentro de identificação, a gente cuida da aplicação de termos e informações relevantes que facilitem a organização e a busca de documentos. Na classificação,
o agrupamento das informações de acordo com as características identificadas segundo cada tipo de documento. No armazenamento, é o processo de separação e guarda dos documentos a partir de critérios como frequência de uso, departamentos, entre outros. E, por fim, a distribuição dessa informação, que é a informação ser transmitida aos destinatários corretos por meio de canais de distribuição de tempo adequado. E também um fator importante é a troca de informações e a conformidade regulatória, que regulamentos devem ser seguidos. Eles devem seguir algumas premissas importantes para realizar essa troca de informações e garantir a conformidade regulatória, que é a disponibilidade das informações, a confiabilidade dessas informações, acessibilidade, oportunidade, precisão e relevância. O que é a disponibilidade? É garantir que as informações estão disponíveis sempre que necessárias. A confiabilidade é garantir, dentro da segurança da informação, que os dados que estão ali são confiáveis, que não foram alterados, eles são dignos, são fidedignos. A acessibilidade é garantir que vai acessar esses dados, essas informações, apenas as pessoas ou as entidades que precisam e devem ter acesso a essas informações. Oportunidade, precisão e relevância são as características que garantem a qualidade da informação. Então, por exemplo, uma empresa pode estar sujeita à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que afeta diretamente a segurança de dados e o gerenciamento da informação. E, por outro lado, outras empresas podem ter regulamentações próprias, que impossibilitam a coleta de dados, de empresas multinacionais, como a RIPA americana, por exemplo. Outro processo importante na troca das informações é quando causa impacto nas regulamentações de acordo com a governança, risco e compliance, ou GRC, que são definidos pela segurança da informação da empresa ou dos seus clientes. Uma pergunta que se pode fazer durante o processo de troca de informações é se tem futuro garantido nas definições futuras da empresa e se ela está de acordo com as estratégias do provedor de serviço ou dos seus consumidores. E, por fim, se ela se baseia no modelo atual definido pela empresa e seus clientes. E um ponto importante é que algumas empresas mostram estar mais à frente, na vanguarda de eventos tecnológicos do que outras, pois essas outras preferem atuar de maneira mais tradicional no mercado, quando se trata de troca de informações. Já a dimensão 3 trata sobre parceiros e fornecedores, que fala sobre relacionamentos, acordos, negociações e contratos entre as empresas relacionadas no projeto, no desenvolvimento, na implantação ou na entrega e o suporte de melhoria contínua dos serviços prestados. Os acordos e contratos entre as empresas geralmente envolvem vários níveis de integração e de formalidade. Contratos formais de fornecimento de serviços e bens com clara separação de responsabilidades e acordos com parcerias mais flexíveis, onde ambos compartilham objetivos e riscos comuns e trabalham juntos para alcançar os seus resultados. As formas de cooperação entre as empresas não são fixas, nem tampouco rígidas, mas seguem uma escala flexível de regras e interesses. É comum algumas empresas serem bem-sucedidas em sua área de atuação e competências específicas, utilizando parceiros e fornecedores para terceirizarem demais áreas que não são o seu core business. Mas também há empresas que preferem optar por depender quase que 100% dos seus recursos próprios, contratando ou terceirizando o mínimo possível para manter as suas operações. E que influências de parceiros e fornecedores existem na compra e obtenção de serviços terceirizados, de materiais e de insumos, também de equipamentos que são adquiridos por parceiros ou fornecedores para que aquele provedor de serviços possa entregar seus resultados. E como que ele consegue realizar essas influências? Fazendo o planejamento, a execução, o controle e o encerramento dos contratos ou dos acordos. Na fase de planejamento, que é planejar a gestão de aquisições, você documenta decisões de aquisições, que é o que, como e quando, e a identificação dos fornecedores em potencial. Dentro da execução, é como conduzir as aquisições, que é obter respostas dos fornecedores, seleção de um fornecedor, negociação e adjudicação de um contrato.
Na fase de controle, que é controlar as aquisições, você pode gerenciar os contratos e o relacionamento entre o comprador e o fornecedor, fazendo monitoramento do desempenho e a gestão de mudanças e correções. E na fase de encerramento, você encerra essas aquisições, que é finalizar cada aquisição do projeto, incluindo a resolução de quaisquer itens em aberto. Agora, falando sobre a dimensão 4, que são fluxos de valor e processos, vamos falar sobre os fluxos de valor para o gerenciamento de serviços. Essa dimensão se aplica ao sistema de valor de serviços, o SVS, como um todo, pois define as atividades, fluxos de trabalho, controles e procedimentos necessários para o atingimento dos objetivos, baseando-se nas atividades que as empresas assumem e como se utiliza da criação de valor, agregando as partes interessadas de maneira eficiente e efetiva. A IT oferece aos provedores um modelo operacional que cobre todas as atividades necessárias para gerenciar produtos e serviços de forma eficaz, denominada Cadeia de Valor de Serviços, ou Service Value Chain, que é o SVS. Um fluxo de valor é definido como uma série de etapas que uma organização assume para criar e entregar produtos e serviços para seus consumidores. E também podemos dizer que um fluxo de valor combina com as atividades de cadeia de valor da organização. E ao examinar como executa seu trabalho e mapear todos os fluxos de trabalho, as empresas podem identificar quaisquer atividades que agreguem valor e também as empresas que não têm valor algum, que representam desperdício e que, portanto, elas devem ser eliminadas do fluxo. O fluxo de valor pode incluir automação ou adoção de técnicas emergentes e novas formas de trabalhar. Os fluxos de valor precisam ser definidos para cada produto ou serviço com base nos seus portfólios, com clareza do que a organização oferece, como fornece e como promove a melhoria contínua das empresas. A empresa deve sempre buscar o aprimoramento dos fluxos de valor para garantir atingimento dos seus objetivos de forma mais eficiente possível. Bom, em resumo, no módulo 3, nós abordamos as 4 dimensões que representam uma abordagem holística para o gerenciamento de serviço, e as organizações devem garantir equilíbrio de foco entre as dimensões e considerar o impacto dos fatores externos. Então, muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, manda mensagem ou vamos lá continuar pelo módulo 4 do nosso ITIL 4 Foundation. Muito obrigado. Vejo você no nosso próximo vídeo.